Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, iniciamos a nossa oração da manhã a partir da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, Our Lady Fatima Church, na cidade de Kingston, na província de Ontário, Canadá. Somos uma igreja criada com o sacrifício, com o amor, com o esforço, como sinal de devoção e, sobretudo, como testemunho de fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E nesta manhã, do dia 20 de janeiro do ano da graça 2020, dia de São Sebastião, nós levantamos o nosso olhar e a nossa prece para todos os doentes, para todos aqueles que precisam de ser libertados, por aqueles que precisam defender os seus valores. São Sebastião era um capitão do exército romano e como capitão, e muitas vezes ao longo da história, muitas autoridades, muitos políticos, não crentes, ateus, confundem quando dizemos que Jesus Cristo veio instaurar o seu reino de bem, de paz, de amor, e pensam que o reino defendido pelo ateísmo, pelas forças do mal, que vai ser dominado e, portanto, perseguem os cristãos, perseguem Jesus Cristo. Nós olhamos para a fidelidade de São Sebastião e pedimos por todos os militares do mundo, de modo especial neste momento pelos militares, pelas forças militarizadas, por todos aqueles que servem os Estados Unidos. Nós sabemos que os militares fazem o juramento de bandeira, que no fundo é a sua consagração, são os seus compromissos, a sua forma de dizer à sociedade o respeito pelos valores e pelos princípios que prometem defender até à morte. E, portanto, nós, neste dia de São Sebastião, olhamos para este gesto. Não quer dizer que ao longo da história que um ou outro cumpram ou até desvirtuem aquilo que prometeram. Mas nós rezamos hoje por São Sebastião para que nos dê força e nos dê energia neste tempo que nós vivemos. E hoje, nesta manhã, nós vamos rezar o Salmo 38. O Salmo 38 é uma oração de um doente, uma prece de um enfermo, que grita, que reza, que também põe em causa, sente-se frágil, às vezes não compreende o plano de Deus. E neste Salmo 38, nesta prece de um enfermo, de um doente, o salmista diz assim: diz comigo, vigiarei as minhas palavras, a fim de não pecar com a minha língua. Haverei de pôr um freio na minha boca, enquanto o ímpio estiver na minha frente. Eu fiquei silencioso como um mudo, mas de nada me valeu o meu silêncio, pois minha dor escureceu ainda mais. Meu coração se abrasou dentro de mim, um fogo se ateou ao pensar nisso. A minha língua então falou, desabafando. Revelai-me, ó Senhor, qual o meu fim, qual é o número e a medida dos meus dias, para que eu veja quanto é frágil a minha vida. De poucos palmos vós fizeste os meus dias, perante vós a minha vida é quase nada. O homem, mesmo em pé, é como um sopro.
Ele passa como a sombra que se esvai. Ele se agita e se preocupa inutilmente, junta riquezas sem saber quem vai usá-las. E agora, meu Senhor, que mais espero? Só em vós eu coloquei a minha esperança. De todo meu pecado libertai-me, não me entregueis às zombarias dos estultos. Eu me calei e já não abro mais a boca, porque vós mesmo, ó Senhor, assim agiste. Afastai longe de mim os vossos flagelos. Desfaleço ao rigor da vossa mão. Punis o homem corrigindo as suas faltas, como a traça destruís a sua beleza. Todo homem não é mais do que um sopro. Ó Senhor, prestai ouvidos à minha prece, escutai-me quando grito por socorro. Não fiqueis surdo aos lamentos do meu pranto. Sou um hóspede somente em vossa casa, um peregrino como todos os meus pais. Desviai o vosso olhar, que eu tome alento, antes que parta e que deixe de existir. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós sofremos no mais íntimo de nós, esperando a redenção do nosso corpo. A leitura breve que nos é apresentada pela Igreja para refletir é tirada da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, 35 a 37. E diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Mas em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. São Paulo, na sua firmeza da fé, interrogava-se perante os romanos: quem nos afastará do amor de Cristo? Quem nos afastará da fidelidade de Cristo? Os perigos, as invejas, os ciúmes, as línguas maldizentes, as correntes de pensamento dos tempos que nos cercam. O que é que nos afastará de Cristo? Hoje a Igreja apresenta-nos um texto de um documento do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, luz dos povos, luz das nações. E diz assim este documento: Cristo prometeu: eis que salvarei o meu povo. O Pai Eterno criou todo o universo por total livre e secreto desígnio da sua sabedoria e bondade. Decretou elevar os homens à participação da sua divina. Quando caíram na pessoa de Adão, jamais os abandonou, oferecendo-lhes sempre os auxílios para a salvação em vista de Cristo Redentor, que é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Antes dos tempos, o Pai conheceu todos os eleitos e os predestinou a se tornarem conformes à imagem de seu Filho, para que este fosse primogênito entre muitos irmãos. Deus determinou, pois, congregar a Santa Igreja os que creem em Cristo. Desde a origem do mundo foi a Igreja prefigurada, admiravelmente preparada na história do povo de Israel e da antiga aliança. Foi constituída agora, nestes tempos, que são os últimos, e manifestada pela efusão do Espírito. No fim dos tempos, será gloriosamente consumada, então, como se lê nos Santos Padres, todos os justos, desde Adão, do justo Abel até ao último eleito, serão reunidos na Igreja Universal junto do Pai. Aqueles, porém, que ainda não receberam o Evangelho,
por diversos modos se ordenam ao povo de Deus. Em primeiro lugar, aquele povo a quem foram dados os testamentos e as promessas e do qual nasceu Cristo segundo a carne. Por causa dos patriarcas, segundo a eleição, é um povo caríssimo, pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O plano da salvação ainda abrange aqueles que reconhecem o Criador. Entre estes, destacam-se os muçulmanos que, professando manter a fé abraâmica, adoram conosco o Deus único, misericordioso, juiz dos homens no último dia. Deus também não está longe dos outros homens que procuram a Deus desconhecido em sombras e imagens, porque é Ele quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. O Salvador quer que todos os homens se salvem. Portanto, os que sem culpa ignoram o Evangelho de Cristo e da sua Igreja, mas buscam a Deus com coração sincero, tentando, sob o influxo da graça, cumprir por obras a vontade conhecida através dos ditames da consciência, podem conseguir a salvação eterna. A divina providência não nega os auxílios necessários à salvação aos que, sem culpa, ainda não chegaram ao expresso conhecimento de Deus e se esforçam, não sem a divina graça, por levar uma vida reta. A Igreja julga tudo quanto de bom e de verdadeiro nele se encontra como uma preparação evangélica, dada por aquele que ilumina todo o homem, para que enfim tenham a vida. No Concílio Vaticano II, nos anos 60, a Igreja definiu os critérios da nossa fé. E nós acreditamos que todos aqueles homens que procuram a Deus de boa vontade, com o coração sincero, apesar de não conhecerem o Jesus Cristo, não conhecerem as palavras do Evangelho, se seguirem a busca de Deus com sinceridade, com bem, serão salvos. Esta é a nossa fé. Mas a nossa missão é anunciar aquilo que Deus nos disse e nos anunciou através do envio do seu Filho. Essa é a nossa missão. Então, neste dia em que celebramos São Sebastião, um militar romano que foi martirizado e não quis renegar a fé em Cristo, nós hoje rezamos por todos os militares do mundo. Em tantas vilas, cidades e aldeias de Portugal, neste dia havia a procissão de São Sebastião, e quem pegava na imagem no andor de São Sebastião eram os militares, aqueles que estavam a cumprir o serviço militar. E nós hoje, nestes tempos tão conturbados, tão difíceis, rezamos sobretudo pelas forças militarizadas dos Estados Unidos, para que elas continuem a servir o bem da humanidade, os valores fundamentais a que a nossa sociedade foi crescendo, caminhando, como o humanismo, com a liberdade, a democracia, a igualdade de oportunidades para todos, que eles continuem a defender esses valores. E o martírio de São Sebastião, o imperador Maximiano, ao tomar conhecimento de cristãos infiltrados no exército romano, realizou uma caça a esses cristãos, expulsando-os do exército. Só os filhos dos soldados ficaram obrigados a servir o exército. E este era o caso do capitão Sebastião. Para os outros jovens, a escolha era livre. Denunciado, Sebastião, porque não foi descoberto logo, era capitão, ele foi denunciado por um soldado. O imperador se sentiu traído e mandou que Sebastião renunciasse à sua fé em Jesus Cristo. Sebastião negou fazer esta renúncia. Por isso, Maximiano mandou que ele fosse morto para servir de exemplo e de estímulo aos outros. Maximiano, porém, ordenou que Sebastião tivesse uma morte cruel diante de todos. Assim, os arqueiros
receberam ordens para o matar a flechas. Eles tiraram suas roupas, o amarraram num poste no estádio palatino e lançaram as suas flechas sobre ele. Ferido, deixaram que ele sangrasse até morrer. Uma cristã chamada Irene, uma cristã devota, e um grupo de amigos foram ao local e, surpresos, viram que Sebastião continuava vivo, a agonizar, preso ao tronco. Levaram-no dali e esconderam-no na casa de Irene, que cuidou dos seus ferimentos. Esta Irene é Santa Irene. Depois de curado, Sebastião continuou evangelizando e apresentou-se ao imperador Maximiliano, que não atendeu ao seu pedido. Sebastião insistia para que ele parasse de perseguir e matar os cristãos. Depois de recuperado, não teve medo, foi-se apresentar ao imperador. Desta vez, o imperador mandou que o açoitasse até morrer e depois fosse jogado numa fossa para que nenhum cristão o encontrasse. Porém, após a sua morte, Sebastião apareceu a Lucina, uma cristã, e disse que ela encontraria o corpo dele pendurado num poço. Ele pediu para ser enterrado nas catacumbas junto dos apóstolos. O seu sepultamento. Muitos autores acreditam que Sebastião foi enterrado no jardim da casa Lucina, na Via Ápia, onde se encontra a sua basílica. Construíram então nas catacumbas um templo, a Basílica de São Sebastião. O templo existe até hoje e recebe devotos e peregrinos do mundo todo. Então, neste dia de São Sebastião, capitão do exército romano, que foi sempre um modelo, um guia, sobretudo para os militares de bem, nós rezamos hoje, neste dia, por todos os militares, pelas forças militarizadas, neste momento tão difícil da história da humanidade, por todos os militares, pelas forças militarizadas do nosso país, deste grande país que é os Estados Unidos da América. E rezemos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Atendei, Senhor, em nossos corações a claridade da vossa luz, para que, andando sempre no caminho dos vossos mandamentos, sejamos livres de todo o erro. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um santo dia, que o Senhor Jesus Cristo nos dê força de enfrentar as dificuldades da nossa vida, assim como deu força para dar testemunho da sua fé São Sebastião.